Hoje vocês estão me vendo assim, mas hoje eu tô com a emoção meio... com as emoções meio mexidas. Morreu uma pessoa importante pra gente aqui em casa hoje e não tem como não se emocionar, né? Seja lá quem for que seja. Apesar de não ter sido uma pessoa, um ser humano, né, como nós, mas foi a nossa cachorrinha que, apesar da gente ter outros animaizinhos em casa, ela era mais antiga aqui, né? Então a gente lembra de todos os momentos, né, que a gente passou com ela, né? Que a gente vê um animalzinho, na verdade a gente vê como uma pessoa. Acredito que vocês é a mesma coisa. E de repente vocês não estão entendendo nada. Mas o canal é para falar de Deus e eu tô aqui falando de morte de cachorro. Você não vai entender, né? Mas o que eu queria dizer? Né? A Meg, né, que é o nome dela, eu vou botar a foto dela para vocês poderem ver aí ela. Tem vídeo dela também, né, que era um membro da família. Ela estava meio doentinha esses últimos dias. Na verdade, ela já está doente já, acho, se eu não me engano, mais de um mês. E apesar da gente estar tratando ela, né, ela morreu, né? E meu pai também tinha ficado doente esses dias e a gente estava preocupado, pensando que de repente ela poderia ter adoecido por causa dele, né, de depressão, porque ele chegou a ficar internado uns 10 dias mais ou menos, e ela era muito colada com ele, né, porque ele que fica em casa, ele é aposentado, né, ele que ficava em casa direto junto com ela, e a gente no corre-corre da vida, né, nem tempo às vezes a gente tem para dar atenção para os nossos animaizinhos, até para a família, né, principalmente para a família, a gente sabe disso, né. E ela estava bem doentinha, e eu venho, né, durante esse tempo todo orando, buscando, a gente tratando ela, dando remédio, aquela coisa toda, mas infelizmente, marimbondo, infelizmente os animais, eles não têm como se comunicar com a gente, né, e a gente acaba sem saber às vezes o que fazer, né. Mas eu tinha conversado, né, com Deus esses últimos dias agora, né, como sempre converso, né, e tinha falado com Deus, né, que se ela tivesse, porque eu ficava olhando o olhar, tô vendo, agora mesmo tô vendo o olhar dela, né, olhando para mim, o olharzinho dela de tristeza, né, tava querendo transmitir alguma coisa, a gente não sabia, eu tava se despedindo, e todo dia que eu vim aqui, né, na minha mãe, que eu não moro aqui, né, ela vinha me encontrar, mesmo magrinha, ela tava muito magrinha mesmo, ela tava muito debilitada. Ela vinha magrinha, se esforçava, levantava tremendo, mas vinha me encontrar, não deixava de cumprir a missão dela. Dos animais que trazia alegria pra gente. E ela vinha me encontrar, eu sempre que via ela beijava ela, né? Beijava no focinho dela, ela baixava, ficava esperando eu me beijar. Eu beijava o focinho dela, botava a mão na cabeça dela, né? E fazia aquilo que foi determinado pelo Senhor Jesus, que é determinar a cura. Né? Porque se você for ler na Bíblia, né, você vai ver que Jesus mandou a gente determinar a cura. E você tem que parar de achar que só quem pode dar cura é o pastor, é o padre, é o missionário, é o bispo, é o papa, que não é só eles não, tá? Isso não está em lugar nenhum da Bíblia. A Bíblia não fala, não. Só quem vai curar é quem é consagrado, quem tem um título, né? Quem tem um diploma, quem cursou o batistério, sei lá o que, o curso teologia. Não tem nada disso na Bíblia, tá? Não tem nada disso na Bíblia. Jesus simplesmente mandou a gente se multiplicar. Lembra do id? Id pregar o evangelho a toda criatura, tá? Ele não falou só seres humanos, não, tá? Deus é bem claro quando ele fala as coisas, né? Muita gente às vezes lê a Bíblia e não consegue entender, né? Não sabe buscar a etimologia para saber o que aquela palavra quer dizer. Às vezes ele não entende a palavra e não procura saber exatamente o que aquela palavra quer dizer, né? Porque Deus é claro quando ele fala uma coisa, entendeu? Ele é claro, então a palavra é direcionada àquilo. A gente sabe que na tradução do aramaico, do grego, houve muita confusão, né? A questão das correções gramaticais, e muita palavra se perdeu no meio do caminho e coloca uma palavra aproximada, ou então não houve uma tradução exata daquilo que o escritor na época lá, né, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu. É isso que vocês têm que procurar entender. E a questão de algumas palavras que não existem nas línguas, né? Como a palavra saudade, por exemplo, que você deve ter ouvido falar já, que não existe a palavra saudade em outro idioma, só existe em português. Aí você vai perguntar, mas como assim? Não existe. Para você falar, se você estiver tentando mencionar a palavra saudade, né? Ou
ou o sentimento saudade em outra língua, vai ter que usar várias palavras, não tem uma palavra só. Tipo, uma boa lembrança de fulano, ou alguma coisa assim. Vou te dar exemplo. A palavra sanduíche, traduz para mim em português. Sanduíche é pão com alguma coisa. É isso? É isso? Hambúrguer. Traduz para mim. Não é aquele sanduíche. É a carne, é o tipo da carne. Entendeu agora? Então existe essa confusão que algumas palavras às vezes a gente não consegue traduzir. Então, voltando de novo para os animais, Jesus falou: ide pregar todo o evangelho a toda criatura. Entendeu? Aí você fica assim: mas os animais não entendem. Não entende? Aqui tem vários cachorros e tem o meu filhotinho mais novo agora, que vocês sempre vêem na imagem aí dos meus vídeos, aí das minhas fotos, das minhas redes sociais, o Theo. Falar a mesma hora: papai sabe quem é, mamãe sabe quem é, papá sabe que é papá. Rua, que? Levanta a orelha na mesma hora. Quem disse que eles não entendem a gente? Eles podem não entender toda a nossa linguagem, mas entende sim. E sabe um detalhe importante? Quando a minha irmã hoje me ligou, eu estava no médico, que eu tinha consulta marcada hoje, eu estava no médico, minha irmã me ligou falando, né, para mim dar um pulo aqui para poder orar a ela e tudo mais e tal. E eu acabei na mesma hora, com a minha irmã falou isso, lembrando da oração que eu tinha falado com Deus, né, da conversa que eu tinha tido com Deus e tinha pedido para Ele. Né, na sinceridade do meu coração, tá? Não foi jogando conversa fora não, ou seja, quando eu falo na sinceridade de coração, era vazio e sabendo que ele com certeza estava ouvindo, tá? Era consciente que eu estava falando e sabia que Deus estava ouvindo, né? E eu falei com a minha irmã o seguinte, eu falei: né, conversa com ela, fala o quanto ela é e foi importante pra gente, agradece ela por todos os momentos de alegria que ela deu pra você, pra gente. Fala com ela aqui, para ela saber que a gente ama ela, que a gente sempre amou ela. Pede ela para perdoar todos os momentos que a gente infelizmente não conseguiu dar para ela o que ela precisava, o que ela queria. Eu lembro aqui de todos os passeios que eu deixei de fazer com ela por causa do corre-corre da vida. Mas fala com ela, ela vai te entender. Deus vai fazer ela te entender na hora, ela vai saber o que você está falando. Entendeu? E Deus é com ela. Deus é com todas as criaturas. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui agora, na linha de descomplicar mais uma coisa na cabeça de vocês com relação a Deus. Se você for lembrar, lá no início, lá no princípio, lá quando nós fomos criados, né, que Deus criou tudo primeiro, tudo. Nós fomos um filho planejado. Os seres humanos foram um filho planejado. Deus não criou o homem e depois criou a terra, e depois criou as plantas, depois criou os animais. Não foi. Deus criou tudo com muito carinho primeiro. Essa terra aí que você joga papel no chão quando você está dentro do carro, né? Que você joga pela janela do ônibus, a garrafa de água que você comprou, ou o plásticozinho do doce de amendoim, doce de abóbora, do chocolate que você comeu, que você joga pela janela, você está jogando lá naquela terra que Deus criou com todo carinho. Foi Ele que criou da mão dele, não foi você não. Será que você está fazendo a coisa correta quando você faz isso? Não, você está preocupado com os políticos, né? Você quer botar os políticos para trabalhar. Não, alguém vai varrer. Legal, alguém vai varrer. Mas foi você que criou essa terra. Você tem o direito de fazer isso? Você acha que você tem o direito de fazer isso? Você acha que você está sendo justo? Você acha? Se fosse você que tivesse criado a terra com tanto carinho, levasse milhares de anos até conseguir evoluir e fazer essa terra ficar saudável para você poder respirar, né? Para você poder andar em ferma firme, para poder a gravidade não puxar você lá pro espaço, né? Você criar leis e coisa toda para organizar a terra, a natureza, né, funcionar, as árvores, né? A árvore gerar o oxigênio que você está respirando, né? Você acha que isso tudo tá o quê? É assim do nada que apareceu? Você acha que ninguém perdeu tempo, que ninguém teve carinho, que ninguém pensou em você para manter você vivo? Né? Porque tudo que você come é o que você é. Você sabia disso, né? Você sabe que tudo que você come é o que você é. É porque você foi feito do barro, você lembra? Lembra que você nasceu do barro? É isso aí. Tá. Há uma divergência de ciência e religião, como você fala, achando que Bíblia é religião. Já começa o erro por aí, né? E Bíblia não é religião, não. A Bíblia é lei de Deus, é outra coisa. Religião é uma coisa, né? E Bíblia é outra coisa.
Né? Se você quiser, você vai lá no Google. Google fala tudo, lembra? Vai lá no Google e pergunta a diferença, tá? Entre Bíblia e religião, religião e fé, e religião e Jesus, religião e evangelho, você vai descobrir tudo, tá? Que religião não é Deus. Então você não é barro, tá? Então manda fazer um exame na tua pele, no teu sangue, tá? E verifica lá no teu sangue os componentes químicos que tem lá. E depois vê o da terra. Lembra quando você vai no médico, que o médico fala assim, ah, você tem que comer repolho, ah, você tem que comer banana, ah, você tem que comer manga, ah, você não pode comer tal coisa? Sabe por que que é? Ah, tu não sabe não. É por causa daquela proteína. Porque aquela planta que vem da terra, que puxou substância da terra, tem aquela proteína. Entendeu? E tem que repor. Você sabe o que acontece, por exemplo? A maioria de nós, eu tô comigo também, eu não gosto de comer tal coisa. Ah, eu não gosto de comer jiló. Entendeu? Ah, eu não gosto de comer fígado. Né? Ah, eu não gosto de comer... Sei lá, imagina as coisas que as pessoas não gostam de pimentão, como eu não gostava. Entre outros alimentos aí. E aí, o que é a fome? Você está com fome, aí você vai lá e enche a cara de bife com batata frita. Ou frango com farofa. E a vida toda comendo hambúrguer com não sei o que lá, miojo com não sei o que, não é? Tá. Aquela comida que você está comendo, ela tem um tipo de proteína. Mas ela tem todo tipo de proteína? Não. Só que, quando você está com fome, o que significa fome? Não sou nutricionista, tá? Mas você pode pesquisar a base do que eu estou falando. Quando você está com fome, na verdade, cada órgão do teu corpo passou uma informação para o teu cérebro, que é o administrador disso aqui, ó, desse avatar que você está vestindo, que a tua alma está vestindo aqui, tá? Que é o administrador desse avatar, desse corpo, que a alma mora dentro, né? Mas todos os órgãos passou a informação para o cérebro da quantidade de cada vitamina e proteína que ele está precisando. Foi essa informação que chegou aqui, entendeu? No cérebro dizendo. Mas lá está a porcentagem exata. Lembra do Robocop, quando aparecia aquelas informações na lateral? Aqui que a minha esposa fala. Lembra aquele monte de informação, o predador? Aquele monte de informação. Então, aquele monte de informação é exatamente essas informações que todos os órgãos passou para o cérebro. E o cérebro tem que fazer a leitura, receber o alimento e distribuir aquela porcentagem para cada órgão. Mas aí o que acontece? Vamos supor que o teu intestino está pedindo fibra há 10, 15, 20, 30, 40 anos. E você não come nada que tem fibra. Você não gosta de fruta. Vamos supor, estou dando exemplo, tá? Vamos supor que teu corpo está pedindo um órgão, o coração, sei lá, o estômago está pedindo ferro. Está pedindo ferro, uma porcentagem de ferro. Aí ele pede 1 dia, 2 dias, 10 dias, 20 dias, 1 ano, 10 anos, 20 anos, e você não repõe aquele ferro. O que acontece com aquele órgão? Morre. Exatamente. Entendeu por que a pessoa precisa fazer transplante de órgão? Porque aquele órgão está há 10, 20 anos pedindo aquela proteína. Mas eu não gosto de comer. Não é isso? Tá? Então simplifiquei para você, é isso que acontece. Tá? Então as coisas de Deus são muito claras, pessoal. A gente complica demais, né? Esperando chegar o domingo para ir para a igreja, esperar quarta-feira para ir para a igreja. Quem disse que tem que esperar para ir para a igreja? Quem disse que tem que esperar alguém fazer oração por você? Eu não estou falando que você não tem que ir na igreja. Só estou falando que você consegue falar com Deus em qualquer lugar, pedir uma direção e saber, ter inteligência para esperar Ele falar com você, que Ele vai falar com você na hora certa. Entendeu agora? Então você pode falar sempre com Ele, que Ele vai te ouvir. É só você depois saber escutar e esperar Ele falar com você. Quando Ele falar, segue a direção que Ele deu. Então, voltando para os animais, né? Deus criou tudo, criou eles, para nos dar alegria depois que Ele criasse o homem. Entendeu? E uma coisa interessante é o seguinte: você lembra que antes do pecado de Adão e Eva todo mundo se entendia? Todo mundo se entendia. Todo mundo se entendia. Não adianta você ficar especulando, não. Todo mundo se entendia. Eu estou falando que o humano falava cachorrês, ou o leão, ou a vaca, sei lá, falava a nossa língua. Não é isso que eu estou falando. Mas aqui, ó, eles se entendiam. Está além do teu conhecimento, filha, porque Deus nos fez limitados. Mas eles sabiam se comunicar com a gente, sim. Se comunicavam com Adão, sim. Não faziam mal a Adão, não. Colaboravam com o homem, sim. Porque foi determinado que toda a terra fosse sujeitada pelo homem. Se unisse ao homem. A questão foi, sabe o quê? É que nós pecamos. Adão e Eva pecou, foi expulso do paraíso e foi determinado que a terra não colaborasse mais com o homem.
Os animais ficaram selvagens. As plantas se revoltaram contra a gente. Ou você acha que o espinho já existia? Negativo. O espinho veio depois do pecado. As plantas se protegendo. Você sabia que na Bíblia fala que numa certa ocasião homens foram fazer uma busca lá num território lá e voltaram com... 2 homens voltaram com uma madeira nas costas com um cacho de uva? Fala pra mim. Precisa de 2 homens para carregar um cacho de uva? Pô, porque a uva que eu conheço ali do mercado ali, que é R$6 ali, o pacotinho de meio quilo, eu carrego numa mão. Só para você ter noção de como a coisa era, filho. Você acha que quando Adão pegava uma fruta lá no paraíso, levava 6 meses para nascer outra fruta? Negativo. A Bíblia não é um livro natural. O paraíso lá atrás não era natural. Adão não era natural. Ninguém era natural. Tira da tua cabeça a naturalidade. Tira a normalidade da tua cabeça. A Bíblia é um livro sobrenatural. Deus é sobrenatural. Adão era sobrenatural, era imortal. Adão e Eva eram imortais. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo estava dentro deles. Porque eles foram feitos dessa forma. Mas foi a irresponsabilidade, a inocência, as emoções, os sentimentos. Foi seguir o coração, foi não agir com a mente, porque Deus já tinha falado com Adão, já tinha dado a direção, ele já tinha conversado com a esposa dele, Deus já tinha falado o que não podia fazer, uma coisa só não podia fazer. Cara, mas eles conseguiram. Eles foram exatamente fazer aquilo, ouvir a voz de uma cobra, nunca vi isso na minha vida, né? Pelo amor de Deus, né? Mas foi dar ouvido, né, para aquela coisa que estava incomodando lá. Não, pô, tem uma coisa ali. Foi lá, cometeu o pecado. Então quem pecou foi a gente, quem errou foi a gente. Não foram eles, não. Não foram os animais que pecaram. Não para de maltratar os animais. Para de tratar mal o teu cachorro. Para de tratar mal o teu gato. Para de tratar mal um animal que você vê na rua. Para de tratar mal. Para de prender passarinho na gaiola. Ele foi feito para ficar preso, não. Foi feito para ficar livre. Para com isso. Para de julgar os animais. Ele tem que julgar eles, não tem que julgar você. Tem que julgar as suas atitudes, não as deles. Eles não pecaram, eles sabem quem é Deus e respeitam Deus. Sempre respeitaram. Aqueles leões lá na Cova dos Leões respeitaram Deus. Aquele jumento lá que falou com Balaão respeitou Deus. O jumentinho que levou Jesus lá, à entrada de Jerusalém, ele respeitou Deus. Tá legal? Então para com isso. Descomplica. Descomplica. Tá? Para com isso. Respeita eles. Tá legal? Esse foi o vídeo de hoje. Se você puder deixar a tua curtida, a tua comentada, a tua compartilhada, falar da tua experiência aí, tá? Que eu vou terminar de fazer uma oração aqui para minha morta. Que foi para Deus. Eu espero, não sei, mas eu espero que Deus possa me dar uma oportunidade de encontrar ela bem lá em cima. Mas eu acredito que Deus deve ter alguma coisa especial para eles lá. Ela cumpriu a missão dela aqui em casa. Obrigado, Meg. Obrigado, Senhor. Até a próxima.